Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria podermos louvar a Deus, uma alegria nós estarmos na sua casa, e uma grande alegria, com certeza, também aprender da palavra de Deus a cada dia, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu espero que você saia deste lugar abençoado, então abra o seu coração, porque Deus quer nos abençoar. Então basta a gente abrir o coração, deixar Deus agir no nosso coração e assim seremos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 21, terminando no versículo de número 28. Mateus 15, 21 a 28. Preste atenção aí na leitura da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos teu grande e excelso nome. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos e reconhecemos que tu és perfeito. Ó Deus, por isso nós nos sentimos tão felizes e abençoados na tua presença. Saber que tu és um Deus que nunca erra, um Deus que olha para nós, seres humanos, que somos tão falhos, imperfeitos, sujeitos a tantos problemas, ó Deus, e tem misericórdia da nossa vida. E nós te agradecemos por isso, e lhe pedimos que venha falar ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Fala, Senhor, ao meu coração, me dá a palavra certa, Senhor, que o Senhor me dê a unção e graça diante, Senhor, da tua presença, e que eu possa falar aquilo que tu queres ao teu povo. Senhor, dá inteligência a cada um que está aqui. Nós repreendemos deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a nossa fé, que queira destruir a nossa vida. E nós pedimos, abençoa-nos, ó Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse é um texto bem conhecido do evangelista Mateus e que também está em Marcos, no capítulo 7, versículo 24 a 30. Então, quando nós fazemos um paralelo desses dois textos, escrito por Mateus e por Marcos, o texto fica ainda mais rico e nós podemos meditar. O texto nos fala de uma mulher que era sírio-fenícia, portanto não era nenhuma judia, não era do povo de Israel. E Jesus Cristo, o texto nos diz de forma muito clara, que ele estava naquela região e de repente vem uma mulher pedindo pela sua filha que estava endemoniada. Um espírito maligno dominava aquela menina e fazia coisas terríveis. Aqui o texto nos diz que ela ficava horrivelmente endemoniada, Ficava numa situação muito difícil. Se tem uma coisa que dói no coração é a gente ver um filho numa situação difícil, uma enfermidade, um problema, envolvido com alguma coisa, isso dói o coração de qualquer pai. Quem é pai aqui
sabe muito bem que é muito difícil a gente ver filhos em qualquer situação difícil. Às vezes dá vontade de transportar para a gente, né, aquilo que ele está passando, mas infelizmente nem sempre é assim, nós não vamos conseguir transportar, e cada um tem que ter a sua experiência de vida, cada um tem que viver os seus problemas, e eles vão viver problemas como nós vivemos no passado e vivemos no presente. E as adversidades estão aí, e essa mulher estava vivendo uma grande adversidade, que era ter a sua filha horrivelmente endemoniada. E ela pediu a Jesus. O texto mostra claramente que parece que Jesus não deu muita bola, continuou prosseguindo no seu caminho, e o texto nos diz que ela continuou clamando. Tem uma versão que diz que ela gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconhecia que Jesus era o filho de Davi prometido, o Messias, o ungido que viria para trazer salvação à humanidade e também para curar as enfermidades, fazer milagres. E ela certamente já tinha ouvido falar ou até visto muitos dos milagres que Jesus tinha feito. E ali os discípulos dizem para Jesus, né, despede-a, porque ela vem gritando atrás da gente, ela não está dando paz para a gente nesse momento. E Jesus Cristo fala: olha, eu não vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, ele tinha vindo para pregar primeiro o evangelho do reino de Deus para os judeus, e depois, sim, seria pregado para todas as nações, como foi pregado para todas as nações. Mas nós vemos no meio disso aí, algumas vezes, Jesus pregar para alguns gentios, como o centurião Cornélio, como para essa mulher Ciro-fenícia. Ele abre brechas, mostrando que ele vinha sim para os judeus, mas que ele tinha um espaço também para toda a humanidade, e que ele salvaria a humanidade, que ele faria milagres em toda a humanidade, e nós somos gratos por isso, porque um dia o evangelho chegou até nós, que também somos gentios, né? Todos aqueles que não são judeus são gentios. E o texto nos diz que ela adorou a Jesus Cristo, ela parou e adorou, e Jesus Cristo dá uma palavra muito dura para ela. Ele diz o seguinte: não é sensato eu tirar o pão dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. E parece muito duro, né? E foi uma palavra dura, porque para os judeus, de uma forma geral, todos os gentios eram tratados como cães, como cachorros, que todos aqueles que não eram judeus, que não eram dignos da bênção de Deus sobre a vida deles, porque eles não serviam ao Deus vivo, então não mereciam de forma nenhuma a bênção de Deus, e eles chamavam dessa forma aqueles que não eram os judeus, não merecedores da bênção de Deus. E aquela mulher traz uma resposta para Jesus, e ela fala: olha, mas os cachorros, eles comem das migalhas que os seus donos deixam cair. Aquilo encantou Jesus, e Jesus falou: olha, grande é a tua fé, você tem muita fé. Ele se admirou da fé daquela mulher, e automaticamente falou com ela que a sua filha ficaria sã, e ela ficou. O texto nos diz que imediatamente, naquele mesmo momento que Jesus Cristo deu aquela ordem, aconteceu um milagre na sua vida. Mas eu queria falar aqui, nessa noite, de alguns ensinamentos que essa mulher teve, né? Alguns ensinamentos deixados por Jesus, e alguns ensinamentos que nós aprendemos quando nós passamos pelas adversidades, quando nós estamos passando por um momento difícil. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por um momento muito difícil, e se não está passando, eu sempre digo isso, uma hora você vai passar, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Quem não passa? Todos nós temos adversidades, momentos de aflição, momentos que o coração dói, momentos que parece que não tem solução na nossa vida, para os nossos problemas, e certamente essa mulher, ela devia sentir assim, até que ela tenha esse encontro com Jesus, né? E aqui nós vemos algumas
algumas marcas na vida dessa mulher que são importantes na nossa vida, se nós queremos também vencer as adversidades, né? O que fazer? O que ela fez? E o que nós devemos fazer quando vêm as adversidades sobre a nossa vida, para que nós possamos ter a bênção e a vitória também como ela teve. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu espero que você possa gravar na sua mente, porque não é uma mensagem para o dia de hoje, é uma mensagem para toda a nossa vida. Toda a nossa vida nós passaremos por dificuldades, e nós temos que ter a mesma postura que essa mulher teve quando ela enfrentou essa grande adversidade na sua vida. E a primeira postura dela, que nós vemos aqui, que marcante, é a sua perseverança. Se tem uma mulher que marca, né, aqui no Novo Testamento, como uma mulher que persevera, e Jesus Cristo, ele sempre elogiou aqueles que perseveram na sua presença. E aqui, por exemplo, no versículo 24, diz o seguinte: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele taxativo com ela, e ela parou, porque Jesus Cristo falou isso. Ela deixou de ir atrás de Jesus de forma nenhuma. Quando nós lemos o versículo 22, ela está atrás de Jesus dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto aqui nos diz isso de forma clara. Ela vai atrás ali: filho de Davi, tem compaixão. Ela começa atrás de Jesus, pedindo a misericórdia de Jesus, e de repente, ela começa, Jesus não dá muita bola, ela continua perseverando. No versículo 23, diz o seguinte, olha o que diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela gritando, ela falando com ele, clamando atrás dele, e ele não respondeu nenhuma palavra, ele ficou calado. Ela dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, minha filha está horrivelmente endemoniada. E às vezes, é assim que nós nos sentimos também. Às vezes a gente está atrás de Jesus, falando, e parece que Jesus Cristo não está respondendo. E ela continua no versículo 23, ela diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximaram rogando: despede, porque ela vem gritando atrás de nós. Então olha a perseverança dessa mulher. Ela começa falando com Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está doente. Quando ele não responde, ela começa a gritar. E quando ela grita, e Jesus Cristo respondeu: não fui, ela começa a gritar. Ele diz: olha, não fui enviado a não ser as ovelhas de Israel, ao povo judeu. Neste momento eu estou aqui para pregar para esse povo. Ela parou? De forma nenhuma, ela continuou insistindo com Jesus. No versículo 25, ela diz o seguinte: ela, porém, veio e adorou, dizendo: socorre-me, socorre-me. Você vê nesses 4 versículos a perseverança, a persistência dessa mulher. E às vezes a gente começa uma corrente de oração, ou começa a orar acerca de um problema, e a nossa resposta não vem, logo nós desistimos, nós paramos, nós não perseveramos. E aqui Jesus Cristo, esse texto aí ele deixa escrito, Deus deixa isso escrito para nós aprendermos com essa mulher, que é perseverando na presença de Deus, é que nós vamos ser vitoriosos. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, um pouquinho mais atrás, no capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, dando o entender que nós temos que continuar perseverando nos nossos pedidos, e foi isso que ela fez. Ela pediu, Jesus não deu nenhuma bola, ela continuou buscando atrás, foi atrás, gritando atrás de Jesus. E quando Jesus Cristo fecha a porta para ela, falou: olha, eu não vim para você não, eu vim para os judeus, eu vim para a casa de Israel. Ela bate na porta,
e fala: olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela bate na porta, parece que uma porta se fechou, e às vezes a gente sente assim: nossa, Deus parece que fechou a porta para mim. Meu irmão, bata na porta, insista, clame, grite na presença do Senhor, insista, e Ele certamente vai dar a vitória, porque aquele que persevera receberá a vitória. Essa mulher recebeu, porque ela perseverou. Uma outra característica que nós vemos na postura dessa mulher foi a postura da humildade. A humildade. Quando Jesus, eu acabei de citar esse versículo 26, e Jesus fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E o versículo 27, ela fala: olha, mas tudo bem, eu sou um cachorrinho sim, eu não mereço não comer da mesa, mas por misericórdia me dá, eu posso comer das migalhas. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus dizendo o seguinte: Senhor, por que o Senhor não me atende? Eu mereço, eu sou santo, eu sou bom, eu tenho te servido, eu tenho feito a sua obra, eu tenho feito de tudo, eu não sou como aqueles ali fora. Muitas vezes nós batemos no peito, como o fariseu que dizia: olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu clamo. O fariseu estava ali, e de repente aparece um publicano, que eram os cobradores de impostos, alguém impuro, e fala: eu sou pecador, eu não mereço nada não, mas tenho misericórdia, me ajuda. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é nós reconhecermos que nós não merecemos, mas assim como aquela mulher fala assim: mas deixa pelo menos as migalhas, deixa eu comer um pouco das migalhas, porque as migalhas de Deus que caem da sua mesa são abençoadoras, é muito mais que tudo que o mundo pode nos dar. As migalhas que caem da mesa de Deus são melhores do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer, que as pessoas podem te oferecer, porque da mesa de Deus só cai bênção sobre as nossas vidas. E quando nós reconhecemos, assim como essa mulher, que nós na verdade não merecemos, mas nós precisamos dele. Sou sim, Senhor, um cachorrinho. Foi isso que ela falou: eu não mereço mesmo não, as bênçãos de Deus, mas tem misericórdia de mim, socorre-me. Olha o clamor dessa mulher, da mesma forma que ela está perseverando, ela está se humilhando diante da presença de Deus, na presença do nosso Jesus, e por isso ela sai vitoriosa, que a palavra de Deus nos diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Lá em 1 Pedro 5, 6, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa mulher se humilhou. Pensa bem você na situação dela. Muitas vezes quando nós somos humilhados, a primeira reação nossa é retrucar. Talvez se fosse a gente no lugar daquela mulher, falar: cachorrinho não, eu não sou cachorrinho não. Se não quer abençoar, não abençoa, mas cachorrinho eu não sou não. Mas ela se humilhou, ela se quebrantou, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Um coração que se quebra diante de Deus e reconhece que eu não sou nada diante de Deus. O que eu sou? A minha vida voa, passa, eu posso estar vivo agora, daqui 1 minuto, eu posso ter um infarto fulminante e morrer. Quem somos nós? Diante do Deus eterno, poderoso, Deus dos deuses, não há Deus como o nosso Deus. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo.
que nós muitas vezes achamos que nós merecemos. Não, é pela misericórdia de Deus, pela bondade, porque Ele é bom. E essa mulher foi abençoada por isso. Então que você possa pensar sobre isso, como tem sido a nossa postura diante de Deus, postura de quebrantamento, de humildade, de reconhecer que só Ele pode todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Mas, Senhor, derrama das tuas migalhas sobre a minha vida, migalha da saúde, migalha da prosperidade, migalha da solução do meu problema. Basta uma migalha de Jesus e tudo acontece, da mesa do nosso Deus, e tudo vai acontecer. E a terceira postura dessa mulher, e que não pode faltar em nenhum cristão, foi a fé. Olha bem o que Jesus diz para ela no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A fé é algo extraordinário, algo que encanta a Deus, encantou a Jesus. Por isso que lá em Hebreus diz, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que têm fé. E o que é fé? Lá em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, de forma muito clara, uma descrição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. Não foi isso que aconteceu na vida dessa mulher? Ela tinha firmeza, ela sabia o que ela queria. É o firme fundamento das coisas que esperam, é o que ela esperava. Ela esperava a sua filha restaurada, liberta daquele demônio. Ela esperava. E ela imaginou aquilo. Ela imaginou a sua filha nunca mais passando por aquela situação. Ela imaginou a sua filha crescendo saudável como as outras meninas ali em Israel. Ela imaginou a sua filha se casando. Ela imaginou a sua filha lhe dando netos. Ela imaginou a sua filha no futuro cuidando dela. O firme fundamento daquilo que se espera. Ela esperava uma filha saudável, uma filha normal, uma filha abençoada. É isso que ela esperava. Fé, eu não estou vendo o que está acontecendo ainda, mas já, pelos meus olhos espirituais, já aconteceu no nome de Jesus. Isso é fé, é o que ela teve. Isso encantou a Jesus Cristo. E ele falou, expressou diante, fico imaginando ali os discípulos aprendendo com Jesus o tempo todo. E eles vendo a situação daquela mulher, eles vendo a perseverança daquela mulher, eles vendo aquela humildade, a humildade daquela mulher chegando diante de Jesus, e de repente Jesus fala assim, olha, minha filha, ó mulher, grande é a tua fé. Porque ele já tinha falado com os discípulos muitas vezes, olha, vocês são tímidos, vocês não têm fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. E vai acontecer. Se vocês tiverem fé para falar com essa figueira, igual ele fez, você vai secar. E ela secou. Eles passaram no outro dia e ficaram, porque ele queria que eles entendessem o que é fé. E aquela mulher foi uma demonstração viva do que era fé, um aprendizado para os seus discípulos, é um aprendizado para nós. Grande é a fé dela, ela esperava. E lá em Hebreus ele continua e diz o seguinte, é a prova das coisas que não se veem,
é a prova das coisas que não se vê. Eu não vi ainda. Você não viu a sua cura ainda? Mas creia em nome de Jesus. Você não viu o seu problema financeiro resolvido, mas creia. Creia que perseverando diante de Deus, que você se humilhando diante de Deus, reconhecendo que só Ele pode fazer, transformar, vai acontecer no nome de Jesus. E para a gente encerrar, Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa mulher recuou? Não, ela não desistiu, ela pediu, ela gritou, ela foi atrás, ela se prostrou diante de Jesus. Quando Jesus falou: olha, a porta está fechada, que a bênção é só para os judeus, ela continuou batendo na porta, ela não recuou, ela continuou insistindo, não desanimou, não desistiu. E aí o texto nos diz que Deus tem prazer nele. Deus tem prazer naquele que tem fé. Então, que possamos aprender com essa mulher. Um texto tão simples, parece apenas um milagre, mas são ensinamentos para a gente viver a vida inteira, por toda a nossa vida, acreditando que aquele que persevera, aquele que se humilha diante de Deus, e aquele que tem fé, que agrada a Deus, vai receber a vitória e vai receber a palavra de Jesus dizendo o seguinte: filha, tua filha neste momento está sã, o seu problema está resolvido. A sua fé fez com que o céu se movesse, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos e parasse para pensar naquilo que tem te incomodado, aquilo que realmente é algo que você tem precisado que haja uma grande mudança, que Jesus Cristo possa fazer um milagre. Ore, grite, bata na porta, insista, não desista, se humilhe diante de Deus nessa noite, fale com Ele: Senhor, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, faça um milagre, faça um milagre. Se Deus falou no seu coração, e você precisa ouvir a voz de Jesus falando, a sua fé salvou a sua filha, a sua fé transformou o seu problema, a sua fé te curou, a sua fé fez com que o seu grande e terrível problema fosse resolvido. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus, com Jesus agora. Fale com Ele: Senhor, eu entendi, essa mensagem é para mim, e eu tomo posse, e eu creio que eu vou sair deste lugar abençoada, com essa bênção nas minhas mãos. Que Jesus Cristo possa olhar para você e falar: grande é a tua fé, seu problema está resolvido, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome, toda honra e toda glória é ao Senhor, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma problemas, é o Senhor que resolve problemas financeiros, resolve problemas da nossa família, resolve problema com os nossos filhos, resolve os problemas entre casais. É o Senhor que está no controle de todas as coisas, Senhor, e nós nos colocamos diante da tua presença para falar com o Senhor. Senhor, é isso que está nos incomodando, resolva por misericórdia. Nós clamamos diante da tua presença, nós vamos perseverar e temos a certeza que o Senhor vai
dar a vitória e a bênção sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa bênção, que eu tenho convicção que o Senhor já começou a realizar em cada coração, pois nós Te pedimos isso na autoridade e sob a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.